Se você passou dos 40 e o amigão lá embaixo já não está mais como estava, é sinal de falar disso. As mudanças que ocorrem com o homem, justamente com o passar da idade. A gente sabe que o amigão lá embaixo também envelhece. E com ele vem alterações. Às vezes encurtamento, às vezes tortuosidade. E às vezes o amigão fica até embutido, fica escondido em meio à gordura ali, em meio ao tecido subcutâneo. Então, para você que está notando alguma coisa ali de alterado ou quer já se preparar, esse vídeo é para você e fica até o final. Principalmente a última coisa que eu vou falar pode mexer muito com sua autoestima e você precisa se ligar nisso. A mudança número 1 é que o amigão lá de baixo, assim como todo o corpo, responde ao hormônio da testosterona, que é o principal hormônio do homem. Então, para você aí que está se preparando para ter uma atividade física, está se cuidando para ter seus hormônios em dia, fique esperto que mesmo assim você ainda perde 1% da sua testosterona todo ano. Mas se você não se cuida, come muita besteira, dorme mal e não faz atividade física, essa perda pode aumentar ainda mais e você tem uma deficiência da testosterona. A gente sabe que hormônios muito baixos vão implicar na baixa libido, falta de vontade de fazer as coisas, aquele cansaço excessivo, mas também um amigão lá embaixo não vai querer funcionar bacana. Então, mesmo tomando remédios como tadalafila, sildenafila, se você tiver com a testosterona baixa, nada disso vai adiantar. Então, corrija a testosterona antes de passar para esses outros tratamentos. Procure sempre um acompanhamento médico. Número 2. Mudanças na composição da circulação e na composição do seu sangue. Quanto mais tempo passa, quanto mais você envelhece, a gente sabe que aquelas gorduras vão se acumulando nas paredes dos vasos. Isso acontece muito no coração e a gente sabe que a idade é um dos principais fatores de risco para infarto agudo do miocárdio, o IAM. Porém, saiba que a disfunção erétil, que é quando o pênis lá não funciona e está associado também ao entupimento dessas artérias, muitas das vezes, antecede até 5 anos do indivíduo ter um infarto. Então, para você que tem aí em casa qualquer dificuldade de ter ereção, saiba que você também está tendo risco de vida. Ou seja, a artéria que está entupida lá embaixo também pode ter um entupimento daqui. Então, fique esperto, procure o médico. Número 3. Perda da sensibilidade e alterações cerebrais associadas a isso. Saiba que os neurônios eles também envelhecem. E com esse passado de envelhecimento, você tem uma diminuição do estímulo, ou seja, aquele toque que antes era mais intenso, fica cada vez menor. E com isso a resposta cerebral e o prazer com que você sente também diminui. Então principalmente fica o alerta para você aí que é diabético. Saiba que a diabetes causa uma neuropatia muito grande, que faz com que esses neurônios parem de funcionar, por vezes até de maneira completa, ou seja, o indivíduo não sente nada e o pênis não funciona nada. Então fica para você a dica em casa que um dos exames principais de fazer é a glicemia em jejum e também a hemoglobina glicada, que vai avaliar a glicemia dos seus últimos 3 meses. Número 4. Alterações da pele e das estruturas que a compõem. Então a pele envelhece e com ela perde-se, por exemplo, o colágeno. E com isso tem menos elasticidade do pênis, ou seja, o pênis fica mais duro, mas não duro rígido, fica aquele inelástico, ou seja, ele não sobe e nem desce, ele fica mais ou menos igual o tempo todo. Além disso, acontece muito da gordura ali do pubis, aquele famoso capuz de fusca se desenvolver. Então o pênis que está aqui, ele começa a ficar coberto. Então ele tem uma aparência às vezes menor, apesar do tamanho dele ser real, igual, ele fica sempre escondido, que a gente chama de pênis embutido. Então, para você que tem um excesso de gordura, a gente tem várias cirurgias para conseguir resolver isso. Inclusive, pode ser feita uma lipoaspiração ou soltar esse pênis dos ligamentos e fazer com que ele suba mais. Quinto, uma das coisas que mais chama a atenção e que mais os pacientes têm medo é a curvatura peniana. O pênis começa a ficar realmente torto. Essa tortuosidade, ela acontece de maneira normal com o envelhecimento, porém, existem casos associados a doenças, inclusive doenças silenciosas e progressivas. A exemplo da doença de Peyronie. Nela, microtraumas da túnica albuginea fazem com que ocorra um processo de inflamação e calcificação
E essa calcificação começa a entortar o pênis. Uma curvatura até 30 centímetros, o indivíduo consegue ter uma relação sexual satisfatória. Mas mais do que isso, às vezes ele não consegue nem transar. Então, a gente precisa ter esse diagnóstico. Para isso, precisa marcar uma consulta com um médico urologista e, às vezes, é necessário fazer uma cirurgia reparadora para a retificação do pênis, além de usar medicações para evitar com que a doença avance. Sexto sintoma, você vai perceber que seus pelos da região pubiana vão começar a diminuir, ficar rarefeitos ou, às vezes, até ficar realmente brancos, né? É normal, com o passar do tempo, o indivíduo reduzir seus pelos quando passa a idade. Porém, se acontecer de maneira súbita, inesperada, principalmente associada a uma baixa testosterona, ao cansaço, fadiga, isso pode ser uma deficiência hormonal. Então fique prestando atenção não somente ao peso, mas os sintomas e sinais gerais e sempre faça a dosagem da testosterona no mínimo uma vez ao ano. E sétimo e mais importante é quando o amigão lá de baixo, na parte urinária, ele não começa a funcionar. Então o indivíduo chega, às vezes já chega procurando onde é que está o banheiro. E vai no shopping, tem que parar 3, 4 vezes para poder urinar. Pega uma viagem, um carro, o tempo todo parando. À noite acorda 3, 4 vezes para ir ao banheiro. Exemplos como esses e também o urinar sangue, que é a hematúria, que é uma coisa que acontece em casos mais de infecção ou casos graves de câncer, são sinais de alerta que seu corpo não está bem. Principalmente a questão da urina. A gente sabe que a uretra ela está sendo envolta pela próstata. Então toda vez que a próstata cresce, ela pode trancar a urina. Só que antes disso, antes de trancar, ela dá esses sinais. E às vezes você acha que é só uma questão do envelhecimento, ou só é o frio, ou você está só bebendo muita água. Então fique esperto. Existe um exame que eu costumo pedir e fazer aqui na minha clínica, que é a urofluxometria, onde o indivíduo vai urinar ao vivo na máquina e com isso a gente já consegue ter uma noção muito boa se existe algum entupimento do canal, se existe alguma obstrução urinária. Então procure seu médico urologista, solicite esse exame e seja acompanhado. Me diz aqui embaixo nos comentários, você sabia que o pênis também envelhecia e que ele pode mostrar sinais de doenças graves?